O evento UFC White House ainda está dias longe, mas Ilia Topuria e Justin Gaethje já estão se enfrentando. As duas estrelas acabam de entrar em confronto ao vivo, e a troca convenceu os fãs de que essa luta está se tornando muito mais pessoal do que qualquer um esperava. Deixa eu te explicar. Na preparação para a luta, Topuria carregou sua confiança característica, até mudando preemptivamente seu nome de usuário do Instagram para 18-0 e prometendo uma rosa branca especial para Gaethje depois de nocauteá-lo. Esse é o tipo de coisa que mexe com você se você estiver do outro lado. E por muito tempo, Gaethje manteve a calma. Durante grande parte da preparação, Gaethje estava focado em sua própria oportunidade de conquistar uma vitória histórica. Mas o campeão interino finalmente revidar contra Topuria, chamando-o de bastardo irritante e zombando do divórcio recente de Topuria, dizendo que ele também deixaria El Matador. Essa foi a faísca que acendeu a gasolina. Gaethje mirou em Topuria durante uma aparição na Fox Sports. Posso dizer isso, eu deixaria ele também. É tudo que estou dizendo. Eu o deixaria. Sem chance de eu aguentar sua M. A luta também marca um retorno à competição para Topuria após uma longa ausência causada por problemas em sua vida pessoal, o divórcio recente do campeão e a batalha pela custódia com sua ex-esposa. Gaethje sabia exatamente o que estava fazendo quando abordou isso, e Topuria não deixou passar em silêncio. No primeiro episódio da série UFC Freedom 250 Embedded, Topuria respondeu mostrando 2 dedos médios para a câmera. Depois deixou sua posição clara. Na verdade, pensei que ele fosse um cara legal, mas como ele cruzou a linha pessoal, ele não vai ter meu respeito. Ele não vai ter o respeito do meu time. Tudo que vou precisar é de 2 minutos no octógono com você e vou colocar você para dormir na frente de toda a sua família, seu país, na frente de todos. Isso sozinho já seria suficiente para incendiar a internet. Mas não parou por aí. Topuria então fez um longo post nas redes sociais. Mais uma vez, acusando Gaethje de cruzar a linha quando se tratava de sua provocação pré-luta. Justin cruzou uma linha. O que aconteceu entre minha ex-esposa e eu é da nossa conta. Podemos não estar mais juntos, mas ela é a mãe de minha filha. Para todos que a estão insultando ou falando sobre coisas que não sabem nada, mostrem respeito. Gaethje foi rápido em responder. O campeão interino dobrou em suas palavras, chamando Topuria de um garotinho insuportável e apontando para comentários passados feitos pelo próprio Topuria, provocando outra resposta quase instantânea do campeão, que prometeu quebrar Gaethje quando chegasse a hora. E então Topuria proferiu o que pode ser a frase mais gelada da semana de luta. Você deveria ter mantido seu pai fora disso. Foi ele quem me chamou de cara baixo, e disse que você me esmagaria enquanto segurava uma cerveja na mão. Depois você começou a falar sobre meu divórcio e contou ao mundo que não gostaria de ser meu colega de quarto. Quando eu colocá-lo para dormir e você estiver deitado lá ao lado da Rosa, vou olhar para seu pai e fazer a ele uma pergunta simples. Quem é o baixo agora? Agora isso é uma guerra. E tudo isso está acontecendo menos de uma semana antes de resolverem na propriedade da Casa Branca. Mas para entender como 2 homens acabaram se confrontando assim no maior palco que o esporte de combate já viu, você precisa voltar ao início. E para Ilia Topuria, o início fica bem longe de Washington, D.C. Parte 2, a ascensão de El Matador. A história de Ilia Topuria não começa em Las Vegas, Atlanta ou Nova York. Começa em uma parte do mundo que a maioria das pessoas não conseguiria apontar em um mapa. Topuria nasceu em Ali, Alemanha, de pais georgianos que tinham saído da Abcásia por causa de conflitos. Quando criança,
Ele se mudou para a Geórgia, onde começou a treinar luta greco-romana, um esporte importante para a identidade nacional georgiana e a base de sua carreira de lutador. Então veio a Guerra Russo-Georgiana e outro deslocamento quando tinha 15 anos. Após a Guerra Russo-Georgiana, sua família se mudou para Alicante, Espanha. Um adolescente em um novo país com uma nova língua e nada em que se apoiar exceto a base que sua família tinha construído para ele e o esporte que estava treinando desde criança. Topuria falou publicamente sobre uma vida inicial difícil. Em uma entrevista de 2026, ele descreveu bullying, medo e sentimentos de inferioridade durante seus anos escolares na Geórgia. Ele enquadrou essas experiências como parte do que moldou sua resiliência mental em vez de uma história de dificuldades simples. Esse enquadramento diz tudo sobre ele. Ele não se apoia nos tempos difíceis como desculpa. Ele os usa como combustível. Começou a treinar jiu-jitsu brasileiro no Climate Gym aos 15 anos antes de mudar para as artes marciais mistas. Em maio de 2018, ele se tornou o primeiro faixa preta georgiana em jiu-jitsu brasileiro ao lado de seu irmão. Isso não é uma nota de rodapé em um artigo da Wikipédia. Isso é um marco para um país inteiro. Seu apelido, El Matador, surgiu desse período de academia. O nome começou por causa de seu estilo preciso e calculista. Ele não se identificou completamente com ele no início, mas depois o aceitou como uma identidade pública conectada à Espanha e sua imagem como um finalizador composto. A parte do finalizador composto. Lembre-se disso. Em 2020, Topuria assinou oficialmente com o UFC e venceu suas primeiras 6 lutas na promoção, incluindo uma vitória dominante por decisão sobre Josh Emmett, o que lhe rendeu uma disputa de título. Ele não desperdiçou essa chance. Ilia Topuria foi coroado campeão dos pesos pena. Seu confronto contra Alexander Volkanovski culminou em um espetacular nocaute do segundo round. Ele se tornou o primeiro lutador georgiano e espanhol a vencer um campeonato do UFC. Então, porque um cinturão não era suficiente, Topuria anunciou que estava renunciando ao título dos pesos pena com a esperança de garantir um combate contra o então campeão Islam Makhachev. Ele não tinha garantias de que aconteceria, mas ainda assim entregou seu título mesmo assim. Makhachev eventualmente subiu para o peso meio-médio, resultando em Topuria enfrentando Charles Oliveira pelo cinturão vago dos leves. No meio da primeira volta, ele conectou uma combinação letal de ganchos e se tornou o 10º lutador a manter cinturões do UFC em 2 categorias de peso. Isso o tornou o primeiro lutador do UFC a vencer 2 títulos de divisão e permanecer invicto em toda a sua carreira profissional. 17-0. 2 cinturões, 3 países, 100 derrotas. 17 lutadores subiram ao topo de sua categoria de peso e reclamaram ouro do UFC mantendo um recorde invicto, mas apenas uma pessoa venceu títulos em 2 divisões sem sofrer uma derrota. Ilia Topuria, é isso que Gaethje tem que enfrentar em 14 de junho. Parte 3, destaques dança final. Agora vamos conversar sobre Justin Gaethje porque sua história é tão bruta, apenas contada em um registro diferente. Gaethje é um lutador leve do UFC americano do Arizona. Ele cresceu em Safford, Arizona, uma cidade ligada à indústria de mineração de cobre. Seu pai trabalhou como minerador de cobre. Sua mãe trabalhou no serviço postal. Um dos detalhes mais importantes em sua vida é sua experiência nas minas. Como adolescente, Gaethje trabalhou em turnos longos na mesma indústria que moldou sua família.
Ele disse mais tarde que o trabalho o fez entender que queria um caminho diferente, não porque desprezasse o trabalho, mas porque mostrou a ele o custo dessa vida. Esse custo se tornou o motor. Ele se tornou um lutador all-americano da Divisão 1 na Universidade do Northern Colorado. Seu apelido, The Highlight, veio de seus arremessos de luta de MMA no início antes de ser conhecido como um striker. A ironia é que o nome pegou não pela luta, mas pelo que veio depois, os socos, os chutes, a recusa absoluta de dar um passo para trás. 5 lutas de Gage contra Michael Johnson, Eddie Alvarez, Dustin Poirier, Michael Chandler e Max Holloway foram nomeadas Luta do Ano por várias agências de mídia. 5 em uma carreira de um lutador. Isso não acontece por acaso. Ele está empatado na maioria de bônus de luta da noite do UFC na história, e ganhou bônus pós-luta em cada uma de suas primeiras 7 lutas do UFC. Cada uma delas. Mas aqui está a coisa sobre Gage. Para todos os destaques, o título indisputável sempre escapou do alcance. Gage não tem vitórias em lutas por título do UFC indisputado, ficando aquém contra Khabib Nurmagomedov em 2020 e depois Charles Oliveira em 2022. Ele lutou pelo cinturão contra Khabib Nurmagomedov e perdeu por submissão técnica devido a um triângulo no segundo round, marcando a primeira derrota por submissão de sua carreira. Então veio Oliveira. Apesar de derrubar Oliveira 2 vezes, Gage perdeu a luta por submissão de mata-leão no primeiro round. 2 assaltos ao topo da montanha. 2 vezes ele voltou de mãos vazias. Em 2023, Gage enfrentou Dustin Poirier pelo cinturão BMF simbólico. Ele o venceu via nocaute de chute na cabeça no segundo round. Depois ele colocou esse cinturão em jogo contra Max Holloway no UFC 300. Ele perdeu por nocaute no último segundo do quinto round com um direto de esquerda. Esse é o tipo de coisa que ou quebra um homem ou o endurece em algo que não se dobra mais. Ele conquistou o campeonato interino na ausência de Topuria, derrotando Patty Pimblett por decisão unânime em Las Vegas. E assim, ele está de volta para mais um assalto. Gage reconheceu que está próximo do final de sua carreira e que o título indisputável é a única conquista que ainda o iludiu, tendo ficado aquém em suas 2 tentativas anteriores. A luta pesa ainda mais sabendo que Gage provavelmente se aposentará na próxima vez que perder. Então, isso não é apenas uma luta de título. Essa é a luta por tudo pelo que Gage vem se esforçando por 1 década e meia. E Topuria sabe disso, e é exatamente por isso que a provocação é tão profunda. Parte 4. O palco da história. Agora vamos nos afastar por um segundo porque a luta em si é apenas parte da história aqui. O UFC Freedom 250 está marcado para 14 de junho no gramado sul da Casa Branca em Washington, D.C. Essa frase não deveria fazer sentido gramatical, mas é real. O nome do evento é uma referência ao 250º aniversário da Declaração de Independência dos Estados Unidos. O confronto do Campeonato dos Leves encabeçará um cartaz de 6 lutas que ocorrerão no feriado do Dia da Bandeira dos EUA e no 80º aniversário do presidente Donald Trump. Então você tem um campeão invicto em 2 categorias, um lutador de 37 anos em sua corrida final, um presidente em exercício na primeira fila e o endereço mais icônico da Terra como cenário. Isso não é um cartaz de luta. Isso é um espetáculo. Dana White creditou ao presidente Trump a ideia de organizar lutas na capital da nação e reconheceu sua própria hesitação histórica em buscar eventos ao ar livre. Trump, fã de MMA há muito tempo que organiza eventos do UFC em suas propriedades desde os primeiros dias da empresa, inicialmente brincou com a ideia em julho de 2025, durante um evento em Iowa para iniciar a celebração de 1 ano do 250º aniversário da América.
Em 29 de agosto de 2025, Dana White, CEO do UFC, confirmou via mídia social que os planos foram finalizados, afirmando: "Tivemos a reunião na Casa Branca. A luta na Casa Branca está marcada." E então eles tiveram que descobrir a logística de realmente fazer isso. A configuração inclui um octógono UFC regulamentado com 750 pés quadrados. E os lutadores supostamente sairão do salão oval antes de entrar em confronto. Deixa essa imagem te penetrar por um segundo. Saindo do salão oval para uma luta em uma gaiola. Nada assim foi feito antes. A capacidade no gramado sul é esperada de 4.300, mas White também planejou instalar telas grandes na elipse capazes de hospedar até 8.500 espectadores para uma experiência de visualização pública. Os 850 ingressos para a área de visualização serão doados gratuitamente. O Departamento de Defesa solicitou que pessoal militar comparecesse ao evento com mensagens internas direcionando comandos para identificar pessoal alistado júnior e oficiais juniores. O pessoal selecionado para ingressos foi obrigado a pagar seus próprios custos de viagem, usar uniformes de vestido com mangas curtas e atender aos padrões atuais de condicionamento físico. Também é esperado que haja uma série de celebridades presentes com uma lista de convidados que supostamente inclui ícones de Hollywood como Dwayne The Rock Johnson, Adam Sandler e Mario Lopez. Embora Dwayne The Rock Johnson não seja esperado que apareça, e se juntando a ele em pular o evento estarão os companheiros convidados Adam Sandler, Jared Leto e Mario Lopez. Alguns no mundo do MMA estão menos que entusiasmados com a perspectiva do evento. Eu não gosto da ideia de lutar ao ar livre. Há muitos problemas com isso, disse o locutor do UFC Joe Rogan. White disse a Time: "Temos que deixar tudo ajustado, e então temos que executar naquela noite. Estamos colocando o evento esportivo mais histórico da história, e agora temos que entregar." O UFC está agendado para hospedar o primeiro evento esportivo profissional na Casa Branca em 14 de junho. Não importa como você se sinta sobre a política em torno disso, essa linha vai aparecer em livros de história. Parte 5. O caminho para o octógono e o que acontece depois. Então aqui estamos. Semana de luta e a guerra entre Topuria e Gaethje se moveu bem além do ruído promocional pré-luta usual. Gaethje afirmou que Topuria realmente iniciou a rivalidade com um post direcionado ao pai de Gaethje. Esperança do pai. Campeões sabem que já ouvi essa história antes. Homens maiores, homens mais fortes, homens melhores que disseram que eu era apenas um cara pequeno que estava prestes a receber uma lição de humildade. Todos aprenderam a verdade do mesmo jeito. Seu filho já sabe quem eu sou. Esse post foi em resposta a comentários do pai de Gaethje que disse no vlog do YouTube de Justin: "Justin está lutando contra outro cara baixo." Vejo a mesma coisa acontecendo nesta luta. Isso é pelo que nos treinamos. Então os pais foram arrastados. Depois o divórcio foi arrastado. Então a mídia social se tornou um campo de batalha. Dois campeões que provavelmente teriam uma luta enorme apenas baseado em implicações de cinturão agora têm genuíno calor pessoal um com o outro. Topuria, francamente, nunca me faltou motivação para nocauteá-lo, mas no início eu tinha um pouco de respeito por ele. Eu o via como um garoto decente, mas ele provou que é um idiota. Sempre tive aquele sentimento e depois o dinheiro em jogo, literalmente. Armen Tsarukyan apostou publicamente $1 milhão no azarão do confronto Topuria vs Gaethje do UFC White House. Esse é o tipo de história lateral que apenas adiciona mais calor a uma preparação já escaldante. Topuria é o grande favorito na aposta para vencer, listada em qualquer lugar de 500 a 1.800 e dependendo da casa de apostas.
Gage está listada em qualquer lugar de mais 350 a mais 500 como azarão. Estilisticamente, esse é um dos confrontos mais fascinantes que a divisão dos leves já produziu. Do ponto de vista do striking, Topuria é o mais técnico e fluido dos dois. Ele tem chutes baixos de castigo, instintos defensivos sólidos e um alto ki de combate. Gage tem boas artes de luta ofensivas que ele raramente implanta, bem como instintos defensivos suspeitos quando colocado em posições ruins, o que não bode bem contra uma faixa preta legítima e finalizador provado como Topuria. Mas aqui está o que os números não podem explicar completamente. Uma vitória para Gage seria um capítulo incrível em uma carreira do Hall da Fama e um triunfo massivo para o veterano americano. Isso não é uma coisa pequena em que entrar em uma luta. Esse é o peso de uma carreira inteira. Uma cidade de mineração no Arizona, 2 lutas de título perdidas e um pai na multidão observando em que seu filho é feito. As vitórias consecutivas de Topuria contra Volkanovski, Holloway e Oliveira é um dos melhores períodos de 3 lutas em memória recente. Talvez em toda a história do UFC. E possivelmente adicionar a isso derrotando um all-time great como Gage apenas ilustra ainda mais porque Topuria atualmente se destaca como uma liga de sua própria. Topuria não acha que sua vitória perturbaria o presidente americano em exercício. Ele acredita que Trump já é fã dele. Um campeão invicto georgiano-espanhol em 2 categorias lutando na frente de um presidente e 40 convidados no gramado da Casa Branca com 850 assistindo em telas grandes fora dos portões. Essa é a vida que Ilia Topuria construiu. De uma academia em Alicante, de salas de luta na Geórgia, de uma família que continuou se mudando e nunca parou. E Gage, ele já esteve aqui antes. 2 tentativas de título, ambas se foram. Um cinturão BMF ganho e perdido. 37 anos, lutando no cenário mais histórico que o esporte de combate já conheceu. Com tudo em jogo, ele é o primeiro lutador na história do UFC a vencer o título interino 2 vezes. Ele fez tudo exceto se afastar com o único cinturão que define um legado em 155 libras. O campeão interino Gage entra com um recorde de 27-5. O campeão invicto Topuria chega em 17-0. Um homem está perseguindo história. O outro está defendendo no gramado sul da Casa Branca em 14 de junho. Não importa o que aconteça dentro daquele octógono, o rancor, as trocas de mídia social, os pais, o divórcio, a rosa, tudo é respondido lá dentro. E apenas um homem sai com os 2 cinturões.